Bom, vamos ver agora então sobre a sintaxe JavaScript, né? Bom, no HTML e no CSS a gente tem uma ideia de sintaxe como o jeito que a gente escreve, né? Então eu coloco o sinal de menor, o nome da tag, fecho a tag, escrevo o conteúdo dela, depois eu vou lá no final e fecho a tag com o sinal de menor que, barra, e aí depois o nome da tag e fecha, né? Sintaxe. No JavaScript é um pouquinho diferente, a ideia é a mesma, você tem um jeito certo de escrever as coisas, mas sintaxe no JavaScript não é exatamente só o jeito como você escreve as coisas, tá? E aí a gente começa então a falar de API, tá? O que é API? Application Programming Interface, tá? Os objetos que o JavaScript nos fornece, né? Vamos lá então entender um pouquinho disso. Interagimos com uma linguagem de programação através de sua API, tá? O JavaScript possui sua própria API nativa nos navegadores, como eu já expliquei na primeira aula sobre JavaScript, e é através de suas regras que podemos consultar e interagir com suas propriedades. Toda a API do JavaScript é armazenada no objeto window. A lista de regras para interagir com a API do JavaScript pode ser encontrada em sua documentação, que pode ser encontrada no site da W3C ou no Mozilla MDN, por exemplo. Então, o que significa isso tudo que eu falei aqui? Bom, basicamente, cada linguagem de programação possui uma API, uma Application Programming Interface, tá? E o que é isso? Bom, um código computacional, né, cru, lá na síntese dele, ele é um emaranhado de zeros e uns, certo? 0, 1, 0, 1. Lembra? Você já assistiu Matrix, né? No filme Matrix, então, tem algumas cenas que mostram esses zeros e uns, assim, né? E é assim que um código computacional existe desde sempre, se não me engano, né? Isso, a gente pode, então, escrever códigos computacionais, programas, linguagens de programação usando zeros e uns, tá? Mas isso é praticamente humanamente impossível, tá? Você escrever um monte de 0 e 1, saber a combinação correta de zeros e uns e fazer um programa, um código, tá? E aí, então, por isso que existe a API, né? A interface, a Programming Interface, tá? É uma interface, não é gráfica, é uma interface computacional, é uma interface de programa, de programação, que permite, então, ao invés de a gente ir lá escrever um monte de zeros e uns, a gente escrever naquela linguagem, daquela programação, com o nosso alfabeto, com as palavras que a gente conhece, e aí, então, o computador vai interpretar essas palavras, vai transformar em zeros e uns, e aí vai processar tudo computacionalmente, tá? Essa é a explicação mais técnica que eu poderia dar e mais simplificada também que eu poderia dar do para que serve uma API. E basicamente toda linguagem de programação possui a sua API. E dentro da API existem essas regras, então, de como escrever. E é aí que a gente chega na sintaxe, tá? É dentro da API, dentro da documentação da API, que a gente vai encontrar essas regras de sintaxe, de como escrever, de como usar a linguagem de programação. E no nosso caso, a linguagem nossa aqui é o JavaScript, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos entrar ali no site do Mozilla, tá? Mozilla MDN JavaScript, tá? A gente fazendo isso, olha só. Aqui tem toda a documentação do JavaScript, tá? Tem tutoriais, referência e tal. E basicamente tudo que está aqui é referente à API, a Programming Interface, a Application Programming Interface do JavaScript, tá? E aí, quando a gente vai falar de sintaxe, então, toda essa documentação aqui, ó, tá? Faz parte, tá? O que é JavaScript, Application Programming Interface, ó, ele está mencionando aqui que é uma API, né? E como funciona, enfim, tudo referente a JavaScript está aqui. E é assim que a gente aprende, então, a sintaxe, aprende como usar, consultando a documentação. Esse curso aqui ele é um curso introdutório, é um curso básico, mas eu vou tentar fazer a regra de Pareto aqui, tá? Eu vou tentar pegar os 20% das coisas mais utilizadas
quando a gente vai fazer uma página web, tá? E com esses 20% você consegue resolver 80% dos problemas ou das situações que você vai encontrar para frente, tá? Essa é a ideia da regra de Pareto. Com 20% você resolve 80% de tudo, tá? Então, eu não vou destrinchar tudo isso aqui, toda a sintaxe JavaScript, tá? É muita coisa, é muito conteúdo. Teria que fazer um curso completo só de JavaScript e ainda assim seria gigante para abordar tudo, tá? Então eu vou abordar só as coisas referentes a web pages, tá? Até porque eu não sei tudo sobre JavaScript de tão extenso que é, tá? Eu sei mesmo, mas as coisas referentes a páginas web, beleza? Então, só explicando que API é isso. API é o modo como a gente, então, pode escrever nessa linguagem, tá? E aí, o computador, então, vai conseguir interpretar isso de um jeito que a gente escreve, transformar isso em zeros e uns e processar e dar o retorno pra gente, seja lá o que a gente tenha escrito no código. Tipo, some 2 mais 2, e aí o código computacional retorna 4 pra gente, tá? E aí, então, aqui no Mozilla MDN ou no W3C tem todas as regras da API, tá? E a sintaxe de como utilizar. Só tentando deixar mais claro, tá, um pouquinho o que é essa questão da sintaxe. Então, deixa eu ver se eu acho um link aqui que pode exemplificar um pouco melhor, tá? Certo, eu abri aqui um link então sobre strings como objetos, tá? E aí o JavaScript ele tem então a sintaxe dele apropriada. O que é var, o que é string, por que tem esse símbolo de igual, por que tá com aspas simples, por que tem um ponto e vírgula no final. Tudo isso faz parte da API, tá? E aí dentro da API, junto com um monte de outras coisas sobre JavaScript, a gente tem então a questão da sintaxe, tá? E aí é consultando a documentação aqui que a gente vai aprender quando que a gente usa ponto, essas palavras, né? Tipo, por que existe essa palavra index of? Por que usa parênteses? Tudo isso faz parte da API, tudo isso faz parte da linguagem de programação e não tem outro jeito de a gente aprender isso a não ser consultando a documentação e praticando. São as duas formas. Tá com dúvida? Vai na documentação e vai praticando, vai escrevendo. Quanto mais você escrever, mais isso vai fixar na sua cabeça, tá? E basicamente é isso, então, que eu queria falar sobre a API, tá? E então te vejo na próxima aula.